Fala, gênio! Vamos embora aprender matemática. Meu nome é Marlon, sou matemático e na aula de hoje nós vamos continuar o nosso curso de equações do segundo grau. Hoje sim nós vamos resolver uma questãozinha ali um pouco mais elaborada, um pouco mais apimentada. Uma questão discursiva da UERJ 2018. Antes da gente ir para a aula propriamente dita, eu sempre lembro, gente, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade e faz ela crescer. Manda esse vídeo também para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tempo, está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui, gênio, você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo, depois da vinheta a gente aprende um pouquinho mais. Gostou? Então vem! Gênio, hoje nós vamos resolver uma questãozinha discursiva da UERJ. Essa questão caiu no vestibular de 2018. Então, UERJ 2018. Já está aparecendo aqui na telinha para você a questãozinha. Mantenha o padrão, tente resolver antes de ver a solução do professor. Depois de ter tentado o suficiente, aí sim você solta e veja se você acertou. Tenho certeza que acompanhando as nossas aulas você vai acertar tudo, beleza? Acompanha comigo aí então a leitura. Já estou supondo que você já fez e já acertou. No plano cartesiano a seguir estão representados os gráficos das funções f e g. Sendo P e Q seus pontos de interseção, determine a medida do segmento PQ. Questãozinha assim, um pouquinho mais apimentada, no sentido de que ela engloba ali vários conceitos juntos, inclusive de equação de segundo grau, por isso que está nessa playlist aqui, beleza? Mas ela é uma questão assim, simples, porque ela não precisa de uma sacada genial, você só precisa saber os conceitos direitinho, beleza? Por isso que ela é uma questão um pouquinho mais difícil, porque ela engloba várias partes, né, de várias disciplinas diferentes que você estuda na matemática, geometria analítica, equação do segundo grau, função do segundo grau. Então, nesse sentido, ela explora vários conceitos que você aprende ao longo da sua jornada, beleza? Ela não é direta. Equação do segundo grau, resolver a equação do segundo grau. Não. Você precisa saber outras coisas ali. Por isso que ela é difícil. Nesse sentido, né? Mas eu também considero ela uma questão assim, simples, tá? Não é uma questão difícil, ela é uma questão simples, embora ela dependa de vários conhecimentos prévios. Beleza, gente? Então, por isso que eu consideraria ela um pouquinho mais apimentada. Show de bola. O que ele quer? Ele me diz o seguinte, ele me diz que nós temos aqui uma função f e uma função g. Essas duas funções são funções do segundo grau, beleza? Funções do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a f de x. Show de bola? Aqui eu tenho uma função f, está em verdinho, uma função g está em rosinha. Tá. Ele me diz que essas duas funções, ela tem pontos de interseção. Pontos esses. P aqui em cima e Q aqui embaixo. E o que ele me pede é a medida do segmento PQ. Beleza? Ele quer essa coisa aqui, ó. Ele quer essa medida aqui, ó. Segmento PQ, se a gente ligar esses dois pontos aqui por uma retinha, o que ele quer é a medida dessa reta aí. Tá maneiro? Reta não, né? Segmento de reta. Tá. Como é que a gente faz isso? Bem, perceba que eu coloquei ela na playlist de equações de segundo grau. Poderia ter colocado na playlist de funções de segundo grau? Também. Sem perda de generalidade, poderia estar lá também. Mas eu quis colocar aqui porque, no fundo, você tem que resolver aqui uma equação do segundo grau. Você precisa saber de função do segundo grau, óbvio, mas no fundo o que você vai precisar resolver aqui é uma equação do segundo grau. Por quê? Gênio, ele está pedindo a interseção dessas duas funções. Interseção, quando a gente estuda lá conjuntos, é algo que está, se eu estou falando de dois conjuntos, é algo que está justamente nos dois conjuntos. Se eu e você temos interseções, significa que nós temos algo em comum, beleza? Eu digo, ó, a minha interseção com fulano é tal coisa. Ou seja, eu e fulano temos tal coisa igual. Beleza? Temos tal coisa em comum.
Esse tal coisa em comum, tal coisa igual, o nome já está falando. Precisa ser igual. Um precisa ter e o outro precisa ter também. Como nós estamos falando de funções e nós estamos dizendo que essas funções têm uma interseção, ou seja, elas têm algo em comum, em um determinado ponto elas são iguais, o que eu estou querendo dizer? Que nesse ponto, a expressão que define essa função, bem, tem que ser igual à expressão que define essa função. Beleza? É isso que significa ter algo em comum. O que essas funções têm em comum? Justamente o ponto P e o ponto Q. Como eu descubro quais são esses pontos P e esses pontos Q? Na verdade, esses pontos P e Q. Como eu faço isso? Bem, eu preciso testar aonde essas duas expressões aqui, ó, são iguais. Ou seja, aonde F é igual a G. Beleza? Isso significa ter interseções, ter algo em comum, ser igual naquele ponto. Basicamente é isso. Só que eu sei quem é F. F é 4x menos x ao quadrado. E eu também sei quem é G. G é x ao quadrado menos 8x menos 6. X ao quadrado menos 8x menos 6. Ora, isso daqui é uma equação de segundo grau, beleza? Resolver isso daqui significa resolver a equação de segundo grau. É, pessoal, uma equação de segundo grau precisa ter x ao quadrado mais alguma coisa x mais alguma coisa igual a zero. Beleza? Beleza. Mas dá para fazer isso aqui, né? Como é que eu faço isso? Simplesmente passo todo mundo para um lado aí, dá tudo certo. Vou passar essa expressão toda para o lado de lá. Eu vou ter menos x ao quadrado, vai passar para lá, mais x ao quadrado. Então vai ficar 2x ao quadrado. Menos 4x quando eu... Quer dizer, mais 4x quando eu passar para lá vai ficar menos 4x. Então, menos 4x menos 8x vai ficar menos 12x. Beleza? Menos 6. Opa. Isso. Igual a zero. Cara, agora isso aqui é a equação do segundo grau. Certo? Inclusive, 2, 12 e 6. Dá para dividir tudo por 2, né? Vai ficar mais fácil ainda. Se dá para dividir tudo por 2, eu reescrevo essa minha equação. Vou escrever de vermelho mesmo. X ao quadrado menos 6x. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Caramba. Temos aí uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau que a gente pode resolver ela de vários métodos. Essa playlist, desde o início, ela te ensinou vários métodos de se resolver. O jeito mais simples, some produto, beleza? Já falei com vocês, equações que estão caindo em concursos, elas normalmente vão ser soluções inteiras. É o que vai acontecer aqui, beleza? Então, produto dando 3, gênio. Para o produto dar 3, só existe dois números, né? Produto 3, porque 3 é um número primo. Então tem que ser 1 e 3. Beleza? Só que 1 e 3 não vai somar. Não vai somar. Eu não errei nada aqui, não? Desconfiando que eu errei conta. É mais 8x, né? Mais 8x. Aqui, gênio, é mais 8x no enunciado da questão. Desculpa, gente. Por isso, né? Eu já estava até desconfiado aqui, porque normalmente as soluções são inteiras. Olhando aqui para 1 e 3, não ia dar 6 nunca, né? Então provavelmente isso aqui ia ficar algo irracional. Não ia dar certo. Beleza, gente? Então desculpa aí esse meu equívoco. Vou apagar aqui ao vivaço, beleza? Eu poderia editar essa aula, mas eu não vou editar, sabe por quê? Para mostrar para você que professor também erra. Beleza? Professor também erra. Ainda mais quando a gente já tá dando aula. Já são 11 horas da noite num domingo, mano. Então você tá cansado mesmo. Mas eu vou gravar essa aula aí pra vocês com muito carinho. Tá, então beleza, tá ali. Eu só errei esse sinal aí. Desculpa, tá, gente? Tudo que eu falei anteriormente continua válido. Beleza? Se eu tenho interseção com você, significa que eu tenho algo em comum. Então tem que ser igual. Então isso é igual a isso. Então agora vou continuar a mesma equação. Vai ficar ainda 2x ao quadrado, só que agora vai ficar 4 negativo, beleza? E 8 positivo.
vai ficar menos 4. Quer dizer, mais 4. Né? Tá vendo? Ó, mudou tudo. E agora, menos 6. Mudou tudo, gente. Vou dividir tudo por 2 ainda. Vou dividir tudo por 2 ainda. Vai ficar x ao quadrado. Quando eu dividir, vai ficar mais 2x menos 3. Ah! Agora sim. Perceba que soma menos 2, produto menos 3. Vou botar aqui, ó. Soma menos 2. Produto menos 3. Agora sim, né? Mais 1 e menos 3. Beleza? Mais 1 e menos 3. Por quê? Se você somar, mais 1 menos 3 dá menos 2. Se você multiplicar mais 1 e menos 3, dá menos 3. Beleza? Então, resultados, mais 1 e menos 3. Beleza, gente? Então, as duas soluções são x1 igual a 1 e x2 igual a menos 3. Essas são as duas soluções da nossa equação. É claro que essas duas soluções, gênios, vão dar justamente as abscissas dos pontos P e Q. Aqui da minha figura já dá para ver que o ponto P é o que vai ter coordenada x1, né? Então, isso daqui eu já sei que é 1. E o ponto Q, ele vai ter abscissa menos 3. Esse cara aqui é menos 3. O meu gráfico aqui da minha figura, ele está totalmente fora de escala, né? Porque o 1 e o menos 13, o gráfico esquece. O desenho ficou maneirinho aqui nas parábolas, mas em termos de dimensões ele não está bem, não. Beleza? Mas dá para entender. Tinha um professor de matemática que dizia que geometria, né, já que estamos falando de geometria analítica, ela é a arte de você ter raciocínios corretos com base em figuras mal desenhadas. Aqui no meu dá para ver que ela está mal desenhada mesmo. Beleza? Mas então eu já sei os pontos x, beleza? Em que essas funções são iguais. Só que o ponto P e o ponto Q, ele não tem só coordenada x, beleza? Ele tem que ter coordenada x e y. Mas para achar a coordenada y é simples. Basta eu substituir em qualquer uma das funções, beleza? Por quê? Se elas têm o x em comum, é claro que o y também vai ter que ser em comum. Ou seja, se eu trocar x igual a 1 nessa minha função g aqui, eu vou encontrar um valor y que tem que ser o mesmo valor y que eu vou encontrar se eu substituir aqui na f, tá? Tem que ser o mesmo. Então, o meu ponto P aqui, ó, quando você substituir, se você substituir aqui na f, você vai ter 4, porque 4 vezes 1, 4, menos 1. Tem que dar 3. 4 menos 1, 3. Então eu sei que dá 3. Agora, se eu substituir o mesmo 1 aqui na G, tem que também dar 3. Tá bom? Por quê? Porque elas têm em comum. Esse ponto tá tanto na F quanto na G. Veja aqui, quando você substituir, fica 1 mais 8, que dá 9, menos 6, também dá 3. Beleza? De fato, é em comum. E o quê? O que é só você substituir o menos 3, beleza? Em qualquer uma das duas. Tem que dar o mesmo ponto. Então agora, para a gente testar agora as coordenadas de Q, é usar x2 igual a menos 3, né? Então a primeira coordenada dele, eu já sei que é menos 3. O y eu posso encontrar tanto substituindo no f quanto substituindo no g. Se eu substituir aqui no f, eu vou ter 4 vezes menos 3 dá menos 12. Beleza? Menos 12. 3 ao quadrado dá 9. Então, menos 12, menos 9. Isso dá 11, beleza? Vai ficar 9, 10, 11. 11 mais 10, menos 21. Então, é isso, né? Menos 21. Beleza? Menos 21. Show de bola. Veja que tem que ser o mesmo valor. Tem que ser o mesmo valor se eu substituir aqui, tá? Se você substituir aqui, vai dar 9. 8 vezes menos 3 dá menos 24. Menos 6, beleza? Menos 24 menos 6 dá menos 30. Menos 30 mais 9 dá menos 21. É o mesmo valor. Menos 21, beleza? Por quê? Porque são pontos em comum. São interseções. São
algo que eles têm em comum, algo que eles têm igual, né? Show de bola. Então agora eu tenho, ó, ponto P e ponto Q, né? Agora é onde entra essa mistura, beleza? Primeiro, para ver o que era em comum, eu precisava entender um pouco de funções quadráticas, né? Basicamente isso. Depois eu precisava saber resolver uma equação de segundo grau, é isso? Resolver uma equação de segundo grau, tinha vários métodos, já sabemos. E agora você tem que lembrar da geometria analítica, né? A distância entre dois pontos, P e Q. Você sabe que a distância entre dois pontos, P e Q, é a raiz quadrada, beleza? As diferenças das ordenadas, né? y2 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos x1 ao quadrado. Isso aqui são as coordenadas. x1, y1, coordenadas de P, x2, y2, coordenadas de Q. Então, a distância aqui, ó, de P a Q, vai ser raiz quadrada, show de bola, y2 menos y1. Tanto faz aqui, tá? Você fazer P e Q, QP, tanto faz. Beleza? Na fórmula da distância não tem nenhum problema. Vou fazer PQ para aquele sinal já ficar ali do jeito que eu quero. Então vai ficar 3, né, menos 21. Então mais 21 ao quadrado. E aqui sim, 1 menos 3. Vai ficar 1 mais 3. Show de bola, né? Então, isso aqui fica 24 ao quadrado, né? Distância de P e Q, raiz quadrada de 24 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 24 ao quadrado é 24 vezes 24. Então, distância de P aqui vai ficar raiz quadrada de 576 mais 16. Isso é 592. Aí você pode, né, fatorar esse cara aí. Então, gênio, fatorando isso daqui, o resultado, distância de P aqui, é 4 raiz de 37. Ficou feio aqui, né? Vou botar só. Isso daqui dá 4 raiz de 37. Então, quando a gente fatora, então, fatorando aqui, gente, quando você fatora, eu fiz aqui do lado, mas já cortei para não deixar o vídeo grande. Isso daqui dá 4 raiz de 37. Essa é a distância procurada. Você, na prova discursiva, colocaria exatamente isso aqui, chegaria nesse resultado. Então é uma questãozinha assim, relativamente simples. Ela só é apimentada porque ela aborda vários temas que você estudou em momentos diferentes, beleza? Na sua formação acadêmica. Mas ela é uma questão simples porque as coisas que você precisa para, de fato, resolver são coisas simples, beleza? Embora você precisasse misturar tudo, ela é uma questãozinha simples de se resolver. Show de bola? Vou sair da frente para você dar uma olhada. Sair da frente, já deu para você tirar o print aí, entender tudo que a gente fez. Espero que você tenha gostado dessa aula. Continua aqui conosco porque você ainda tem muita coisa para aprender. Antes de você ir embora, dá uma olhada aqui embaixo porque eu sempre deixo alguns links interessantes com materiais que você pode aprofundar e muitos seus conhecimentos e também links de materiais do uso diário dos estudantes. Comprando por esses links, você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer sem pagar nada além do que aquilo que você quer comprar. Gostou, Gênio? Então vem comigo porque aqui você está se tornando um hacker a cada dia. Gostou?